Bom, dando continuidade, chegou a hora de nós desenvolvermos o R do nosso CRUD, que é a parte de leitura, o read, né? Atualmente na nossa aplicação, já criamos aqui o primeiro endpoint que registra um produto, temos ali esse cadastro sendo validado na entrada para que os dados fiquem formatados do jeito que nós esperamos, para que atenda aos requisitos de negócio, e também temos aqui a parte de tratamento global de erro quando for requisições HTTP. Bom, agora podemos, além de criar os produtos, nós vamos precisar ler esses produtos da base. E o nosso primeiro passo é criar justamente um endpoint que recupere as informações desses produtos. Beleza? Nós vamos criar um endpoint que lê apenas um produto, que ele vai se referenciar pelo ID do produto. Porque toda vez que nós cadastramos um produto novo, ele é criado na nossa base de dados com um identificador. E é através dele que nós vamos recuperar informação para mostrar para o usuário. Bom, o primeiro passo que precisamos fazer é ir na nossa service de produto, porque é ela que agrupa aqui basicamente todas as funções relacionadas à gestão de produto, e vamos criar um método novo. Eu vou chamar, ele vai ser um método public, ele vai devolver um produto, eu vou chamar ele de find by ID, e ele vai receber o ID. Bom, como temos aqui a interface repository do nosso JPA, ela já nos entrega alguns métodos que facilitam essa interação com o nosso banco de dados. Então, se eu for nela e procurar, temos um método find by ID que eu posso passar um ID. Como o JPA sabe qual que é o identificador? Porque quando nós configuramos a nossa entidade de produtos, nós definimos aqui definimos o ID, né? Esse daqui é o identificador. E quando criamos o nosso repository, nós passamos para ele qual é o tipo de dado do nosso identificador, que é do tipo long. Por isso, nessa interface ele já recebe um long como identificador. Esse método ele costuma devolver um optional. Por quê? Pode ser que na minha base de dados eu não tenha nenhum produto cadastrado com o identificador que eu passo aqui, porque vai ficar livre para o usuário, ele pode passar o número que ele quiser. Se ele passar um número que não é existente, a nossa aplicação ela deve tratar isso e devolver para o usuário que ele não encontrou aquele produto que ele está buscando. Esse método aqui devolve um optional onde você consegue tratar isso de uma forma bem mais elegante do que se ele retornasse um nulo, por exemplo. Então, se eu pedir para ele completar a variável aqui, percebam que ele retorna um optional de produto. E esse optional, ele tem dentro dele alguns métodos que nos ajudam a identificar se tem um produto aqui dentro, está presente um produto, ou se esse optional é só um optional vazio, né? Com o método isEmpty ou isPresent. IsEmpty o nome é bem simples, mas para quem não está muito familiarizado, ele fala que ele está vazio, e aí precisaríamos criar uma lógica para tratar isso, ou podemos tratar utilizando o método isPresent, que fala se está presente. É basicamente a negação do outro. Então, por exemplo, eu poderia fazer algo do tipo, se no meu optional ele está vazio, eu poderia lançar uma exceção aqui. Escrever um throw new e lançar uma exceção, certo? No nosso caso, podemos criar uma exceção para identificar quando uma entidade não está presente no nosso banco de dados. E isso vai facilitar o tratamento de erro e a devolução de uma mensagem mais amigável para o usuário. Então, vamos criar essa exceção para continuar a escrever esse código aqui. Bom, no nosso pacote domain exception, vamos criar uma nova classe chamada entity not found exception. Nesse caso, eu poderia criar, por exemplo, uma Product Not Found Exception, uma exceção especializada em lidar quando o produto não existir na base de dados. Mas aqui nós vamos fazer uma coisa um pouco mais genérica para a gente reutilizar algumas coisas na nossa aplicação, e à medida que nós formos evoluir no nosso projeto, a gente vai começar a tratar essas coisas de uma forma um pouco mais singular. Mas por hora vamos tratar de uma forma um pouco mais genérica. Tá? Então, basicamente, essa Entity Not Found Exception
eu vou fazer ela estender da minha domain exception. Isso fará com que o tratamento de exceções globais da minha aplicação já consiga tratar esse erro para o usuário e devolver daquela forma amigável. Bom, como essa domain exception ela tem um construtor obrigatório com os parâmetros e ele é do tipo protect, eu preciso sobrescrever, né, já que eu estou estendendo, e passar essas informações para ele. Então, se eu criar o construtor aqui, eu vou alterar, tá? Eu vou alterar esse construtor para público. Ele está chamando aqui o meu construtor da minha classe Py, que no caso é da domain exception, e eu vou fazer algumas alterações aqui. Uma delas é, basicamente, eu vou definir aqui um código padrão, esse código vai ser not found. Vou basicamente passar aqui o meu status do jeito que eu quero. Eu vou criar aqui a variável de status, public static file int status. Vou definir aqui como 404 e estou passando ela aqui. Como é uma constante, temos que criar ela em letra maiúscula. Então, o meu status também é uma constante, o meu código também é uma constante, e eu vou formatar a mensagem que eu vou receber. Eu não vou receber o code aqui, apenas vou até fazer uma forma um pouco diferente, que eu vou chamar de entity name. Vocês vão entender por quê. E vou passar aqui o ID, certo? Aqui nós vamos construir uma mensagem que mostre para o usuário que ele não encontrou aquela entidade que ele estava procurando, mas de uma forma um pouco mais amigável. Então eu vou fazer o seguinte: o meu entity name eu vou concatenar aqui com o meu ID e vou com a palavra não encontrado, certo? Ainda fazer assim, ó, para tentar atender o máximo possível do português. Vou criar uma mensagem aqui, uma variável chamada message. Então vai ser basicamente isso aqui. Vai vir o nome da minha entidade, eu vou concatenar com ID e concatenar com a palavra não encontrado, certo? Agora, como é que eu faço para utilizar essa nossa exceção? Basicamente, eu posso utilizar aqui, ó, fazer um true new entity not found exception. E aqui eu preciso passar o nome da minha entidade e passar o ID, que é o que eu estou recebendo ali. Então, isso vai criar uma mensagem basicamente como product com ID X não encontrado, certo? Isso daqui é uma forma útil de fazer. Agora, no meu método, o que eu preciso? Eu preciso, de fato, se tiver esse product dentro do meu optional, eu preciso devolver ele, né? Para que o minha controller, quando for utilizar isso, consiga devolver para o usuário. Já tem um tratamento de erro aqui, caso não exista, mas se existir, eu tenho que devolver. Aí eu posso fazer um return aqui e de dentro do meu optional eu posso pegar a informação que está lá com o meu método get. Como ele é um optional de product, o meu get devolve um product, certo? Então esse método aqui já faz a tratativa de erro e devolve, caso eu tenha ali o meu produto dentro do optional, ele devolve o meu produto para o meu controller. Isso aqui está completamente funcional, mas você também pode deixar isso daqui de uma forma um pouco mais elegante, com menos linhas. Por exemplo, como eu estou recebendo um optional aqui, ele tem um método chamado or else true, e lança uma exceção se não houver o objeto lá dentro, se o nosso optional for vazio, e eu consigo lançar a minha exceção já dentro desse método. Poderia fazer isso daqui direto. Quando eu faço isso, o meu retorno já não é mais um optional, e sim um product, porque como ele vai funcionar? Caso eu não tenha um produto dentro desse optional, ele vai lançar exceção. Caso tenha, ele já vai retornar o produto para mim. E como eu apenas retorno esse produto para quem está utilizando esse método, eu poderia dar um return direto aqui e diminuir basicamente todas essas linhas, deixando um código um pouco mais fluido e mais curto, certo? Agora,
precisamos criar um endpoint, de fato, uma rota que chame esse método da minha service. Como é que eu faço isso? Basicamente, aqui eu vou no meu controller, vou criar um método do tipo getMapping. Esse meu método getMapping, ele precisa receber o ID, né, aqui do meu produto, e eu vou escolher receber esse ID na minha URL. Então, para fazer isso no Spring, basicamente você passa duas chaves e passa um nome de variável aqui. Vou criar o meu método, ele sempre vai responder, ele vai retornar um response entity. Vai ser um product response aqui, porque eu vou utilizar o mesmo DTO para retornar, e eu vou chamar o método de show aqui. O nome do método não tem tanta relevância aqui, mas descreva os seus métodos de uma forma que outros desenvolvedores entendam, tá? É bem importante essa parte. E eu preciso receber aqui o meu identificador. Para eu mostrar para o Spring que esse valor que vai vir nesta variável tem que ser o que é passado aqui, eu preciso anotar ele com @pathVariable e passar o nome da variável do caminho aqui, né? Se eu passar desta forma, o Spring vai fazer injetar o valor automaticamente dentro dessa minha variável long, certo? Como este nome de variável é igual a este nome, eu posso omitir essa informação aqui, deixando somente desta forma. Caso eu queira ter nomes diferentes, por exemplo, se eu quiser chamar aqui de Product ID, eu tenho que informar para o meu pathVariable de qual variável a gente está falando na rota, né? Mas eu vou chamar aqui de ID, vou deixar aqui de uma forma, vou deixar assim, porque fica um pouco mais explicativo. E agora nós precisamos utilizar o método da nossa service para recuperar de fato essa informação, e passando o ID que eu acabei de receber aqui. Feito isso, ele vai nos retornar o nosso product, né? Lembrando que do jeito que nós codificamos lá na service, caso não exista esse product lá na base de dados, o que ele vai fazer é lançar uma exceção, e como temos o nosso Global Exception Handler já configurado, né? O nosso HTTP Exception Handler já está configurado para tratar qualquer exceções que derivam ali da nossa Domain Exception, que é o caso da exceção que acabamos de criar. Ele vai devolver a resposta para o usuário como não encontrado. E aqui nós precisamos lidar só com o caminho feliz. Então, praticamente vamos fazer um return, vamos utilizar o response entity aqui e vamos utilizar o método OK, porque ele já vai setar o status code com 200 e passar o nosso product. Só que eu não quero devolver a minha entidade em si, eu quero devolver o DTO da minha entidade. Então, basicamente, eu posso usar meu mapper e usar o método toResponse, que recebe um product e ele vai transformar num product response. Certo? Feito tudo isso, podemos executar nossa aplicação. Vamos criar uma nova requisição no Insomnia e ver se isso está funcionando. Então aqui eu vou clicar nesse botão de mais, vou colocar um HTTP request, vou nomear aqui. Vamos ter que passar a nossa URL aqui, http post 8080, basicamente. Aí vamos passar aqui o path raiz, que é products, porque é o path raiz, lembrando, né? Se nós formos aqui no nosso controle, essa é a raiz desse controller, products. E como estamos passando um identificador na URL, posso passar aqui o número 1, eu sei na minha base que tem um comum, o método tipo get, e aí eu faço a requisição, e vejam, tá aqui a pizza de mozzarella. Se eu passar aqui o ID2, não encontrado. Por quê? Porque na nossa base de dados, percebam que nós não temos o ID2. Temos apenas o ID1, o 3, o 4 e o 5. Então, percebam também que aqui já funcionou, né? Olha aqui, olha a mensagem, Product 2 não encontrado. Se eu quisesse passar em português aqui, ou passar tudo em inglês, né, na frase lá, também funcionaria. Por exemplo, se eu voltar aqui na minha entity, Not Found Exception, eu quero passar aqui Not Found, por exemplo, para ficar no padrão em inglês. Vou parar e executar a aplicação de novo, só para ser um pouco mais rápido o build. E percebam que eu enviando aqui, ó, Product 2, Not Found. Se eu passar o 3, que eu sei que na minha base de dados tem o 3, ele puxa na pizza de calabresa. E aqui é até interessante porque a nossa calabresa foi cadastrado errado. Isso aí é de propósito, porque
Mais para frente vamos criar um método de fazer alteração das informações que está na nossa base de dados. Então, essa daqui já é um passo importante, que é a parte da leitura. Só que agora temos um ponto importante. Basicamente, nossa aplicação tem dois endpoints, um de cadastrar e um de recuperar. Só que esse endpoint de recuperar, ele só é possível quando o usuário que está consumindo a aplicação sabe o identificador do produto. Então é interessante nós criarmos mais um endpoint que recupera dados, só que em forma de listagem, para que eu saiba todos os produtos que eu tenho cadastrado na minha base de dados. E para isso vamos criar um endpoint de listagem, certo? Eu vou parar a aplicação e nós vamos ali na nossa Product Service e vamos criar mais um método que será responsável por trazer os produtos listados. Só que vamos fazer de uma forma um pouco mais profissional. Vamos trazer esses produtos listados, só que de uma forma paginada. Por quê? Nossa aplicação, quando entrar em produção, ela pode crescer muito. Eu posso ter centenas de produtos cadastrados na minha base de dados. E é interessante que se eu tiver centenas, eu não trago essas centenas de produtos de uma vez só. Isso pode fazer com que eu sobrecarregue tanto a aplicação quanto o banco de dados. Então, sempre que você tiver endpoints de listagem e esse endpoint de listagem tiver um potencial de crescimento muito grande, é interessante que você pagine ele para trazer informações aos poucos. Quando a gente faz paginação, a gente também acrescenta filtros nessa paginação, para que seja possível o usuário navegar de uma forma fácil e que ele encontre a informação que ele precisa de um jeito bem simples. Então, basicamente, agora vamos criar o nosso endpoint de listagem. Eu vou começar aqui criando um método público. Ele vai devolver aqui, não é uma lista de produtos, eu preciso devolver uma página de produtos. Como eu falei, vamos fazer paginada. Então, o Spring Data JPA já nos entrega uma interface para lidar com isso, chamada Page. Ele está nesse pacote org Spring Framework Data Domain. Então, ele é um page de que tipo? Ele é um page do tipo product, certo? Esse vai ser o nosso retorno. Eu vou chamar esse método de list. E aqui eu vou passar duas informações para ele, basicamente. Eu preciso passar para ele informações para poder filtrar e informações da página que eu quero consumir. Basicamente aqui, eu ainda não tenho nada de filtro, mas temos uma ideia basicamente do que poderia ser elementos para filtrar. Eu poderia filtrar pelo nome, poderia filtrar por preço. Por hora, vamos apenas criar a classe que será responsável por transitar essas informações e depois a gente trabalha no filtro, certo? Então vamos lá. Eu vou criar aqui dentro do meu pacote domain um novo pacote chamado Value Object, certo? Dentro dele eu vou criar um record que será Product Filter. Por hora ele não vai ter informação nenhuma aqui, mas eu vou receber ele aqui, Product Filter. Então aqui vai ser as informações que serão possíveis de filtrar. Para lidar com a paginação, o Spring Data ele já entrega para nós uma interface chamada Pageable. Então, ele trafega basicamente informações de paginação. No caso, número de páginas, o tamanho da página, qual é a página, qual é o campo que você quer ordenar a paginação. A gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco. Então, eu recebendo essas duas informações, eu posso usar um método do meu repository para listar esses produtos. Então, se eu for aqui no meu repository, eu utilizar o método findAll, conseguem perceber que ele tem algumas sobrecargas de métodos. E tem algumas sobrecargas que ele recebe um pageable, por exemplo. Eu posso passar ele com um example, eu posso passar ele apenas com pageable. Por hora, vamos passar apenas o pageable para ele. Eu vou passar o pageable. Ele retorna para mim aqui um page de products. Então, como ele retorna um page de products, eu vou retornar ele direto. No meu método list da service é isso. Agora eu preciso ir lá na controller. Na controller, eu vou criar um método que também responde pelo verbo get. Ele não vai receber nenhuma variável. Tem que ser um método público, né? Basicamente, ele vai retornar o meu response int. Meu response int eu vou deixar assim por enquanto com wildcard. E depois nós vamos fazer essa alteração. E eu vou chamar aqui de list. Basicamente, vamos receber duas informações aqui. Uma delas é o meu product filter. E também um pageable.
certo? No Spring, quando você não passa aqui nenhuma notação do tipo path variable ou REST body, ele trata isso daqui como query variables. São variáveis que a gente define na URL da chamada. E isso vai fazer com que, quando eu for fazer a filtragem, seja possível passar essas variáveis lá na minha URL. A gente já vai ver isso. E o Pageable também, como eu estou passando sem nenhuma anotação, ele também, as propriedades dele vai ser query variable. Então, vai ser as variáveis que eu posso passar na minha URL. A gente já vai ver quais são elas, porque elas são definidas com nome padrão. Então, aqui, ó, na minha service, eu vou chamar o meu método list, vou passar as duas informações, as duas variáveis que eu tenho, e aqui ele vai nos retornar um page do tipo product. Como eu estou fazendo aqui, usando o padrão de nunca passar minha entidade no retorno das minhas chamadas REST, eu vou criar um mapper para isso. E vou transformar ela de uma forma mais simplificada. E como eu vou fazer isso? Primeiro eu vou criar um DTO que represente a minha listagem, certo? Vamos criar o nosso DTO. Então, basicamente, eu vou vir aqui na parte de map. No pacote de mapper, eu vou criar aqui no meu response, eu vou criar um novo record e eu vou chamar ele de product summary. Por quê? Se eu tenho um endpoint que já lista todos os detalhes do meu produto, de um produto só, passando com ID, não faz sentido, na minha listagem, eu passar todas as informações. Até porque, nesse tipo de aplicação, o que acontece é você ter uma listagem com os resumos das propriedades que você precisa e a pessoa clicar ali no item da lista que ela quer para ver as informações por completo. Então, basicamente, nós vamos criar aqui um resumo do nosso produto para exibir na listagem. Então, aqui, ó, o que eu acho interessante de passar informação é ter o ID, vamos ter o nome dele também, que é interessante, vamos ter a descrição e o preço. Eu acho que isso já são coisas que definem as informações principais do produto. E também eu vou ter aqui um booleano que vai ser available, que é se o produto está ativo ou não está ativo, certo? O nosso recorde é basicamente isso. Eu vou agora aqui no nosso mapper, no mapper de produto, e criar aqui o método responsável por fazer essa transformação. Então, ele vai devolver nosso product summary e ele vai receber um product. Como estamos usando o mapstruct, isso aqui eu só preciso definir a assinatura do método, ele vai implementar isso para nós. Dentro aqui, voltando para minha controller, eu preciso agora pegar as informações de dentro desse page e transformar o meu product em product summary. Como é que eu faço isso? Dentro do meu page, eu já tenho um método map, que ele recebe uma função lambda que, para converter, ele recebe um product e deve devolver o objeto que você quiser convertido. Então, eu vou passar aqui meu mapper, e vou passar dessa forma o método responsável por fazer essa conversão. Isso faz com que ele retorne para mim um page do Product Summary. Então, isso daqui, eu vou chamar assim. Esse daqui, de fato, aliás, eu vou definir como response, o nome da variável. Esse, de fato, será a nossa resposta. Agora, vamos utilizar o response_ent e eu vou passar o nosso response dentro do método OK, porque eu quero retornar um status code do tipo 200, certo? Como eu utilizei o mapstruct para fazer isso, eu basicamente vou usar aqui na linha de comando o mvn compile para ele atualizar a implementação da interface e vou executar a aplicação. Feito isso, podemos ir lá no Insomnia e criar aqui uma nova requisição, vai ser um get também. Vou dar um nome para ela aqui para ficar organizado. Listar produto. E a mesma coisa. Vou passar na porta 8080. A raiz do meu controle é products. E como eu não tenho nada, nenhum path variable, e ele é o único que
atende como método get, eu posso chamar aqui. E percebam que a gente já tem a listagem dos produtos que temos na base de dados. Mas notem que ele não vem só como uma lista, né? Ele tem uma propriedade chamada content, onde tem a lista de produtos, e ele vem diversas outras informações, né? Como o número da página, número de elementos e tal. E podemos deixar isso daqui de uma forma um pouco mais amigável para quem está consumindo a nossa aplicação, para que fique uma paginação de uma forma simples de entender. Como nós fazemos isso? Vamos precisar criar uma classe de configuração dentro do nosso Spring e definir que na hora que ele for devolver essa resposta, que ele utilize um DTO ao invés de utilizar a própria implementação do Payable. Eu vou criar aqui, ó, dentro do pacote raiz, eu vou criar aqui um pacote chamado configuration. Dentro dele, eu vou criar uma classe chamada web configuration. Eu preciso anotar ela com @configuration e nela que eu vou configurar a utilização do DTO ao invés da implementação concreta para devolver a minha página. Então, aqui eu vou utilizar enable Spring Data Web Support. Dentro dela, eu preciso passar a propriedade page serialization mode, e aqui é possível passar duas informações, ou direct ou via DTO. Eu vou passar via DTO, certo? Isso daqui já é o suficiente para que ele formate a resposta da nossa paginação. Voltando aqui, eu batendo o mesmo endpoint, percebeu que o content ficou semelhante, mas olha aqui as informações de paginação. Agora são um pouco mais concentradas e só as informações de paginação relevantes. Por exemplo, o tamanho padrão da minha paginação é de 20 itens. O número da página é o 0, o Spring começa, tá, com a página 0. Quantas páginas eu tenho é uma página só. Eu posso passar informações aqui para manipular essa paginação. Por exemplo, aqui, eu quero que o tamanho total da minha página seja de apenas 2 itens. Então, eu posso passar aqui, size 2. Notem que agora só vem 2 itens e as informações de paginação aqui mudam. O número total de elementos que eu tenho na minha base ainda continua sendo 4, mas o total de páginas, considerando a informação que eu tenho dentro do banco de dados agora, é de 2. Então, eu posso navegar para a página 2, que como a nossa página começa do 0, ela passa agora a ser a página 1, a página 2. Percebam que muda lá. Eu tenho o ID 4 e 5 na página 2. Aliás, na página 1, e na página 0 eu tenho o ID 1 e 3, né? Esse daqui eu estou passando aqui esses query parameters, mas entendam que quando eu passo aqui de uma forma mais organizada no Insomnia, o que ele está fazendo é colocar essas variáveis na minha URL. Vejam aqui como fica, de fato, a chamada, né? Passando o size, o page aqui. Então, isso é uma coisa bem interessante. Eu posso manipular aqui tanto o número de elementos na página, quanto que página que eu quero fazer essa navegação. Isso é uma parte bem legal, tá? O que a gente não tem, por enquanto, aqui é filtros. E para um endpoint de paginação é muito importante você ter filtros. Por quê? Isso vai fazer com que o usuário tenha uma experiência de usabilidade do seu sistema muito melhor. Porque imagina você ter uma base de dados com centenas de produtos e ele ter que ir página por página procurando o produto que de fato ele precisa. Então, como nós fazemos? Podemos aplicar aqui um filtro pelo nome do produto, por exemplo, ou por outras informações. Bom, vamos fazer aqui pelo menos o filtro de nome. Vamos para a aplicação. Vou lá no meu Product Filter, que é o meu DTO que passa as informações. Eu vou ter aqui o name, por exemplo. E agora na minha service, eu posso vir aqui, posso utilizar uma das implementações do Spring JPA que já facilita para nós
a criação de um filtro, né? Que é a Example API. Se eu vir aqui, ó, no método findAll, como eu disse anteriormente, ele tem algumas sobrecargas de métodos. Deixa eu escrever assim para eles entenderem. Ele tem algumas sobrecargas. Um deles é quando você passa, além da paginação, você passa também um exemplo para ele fazer um filtro. Então, como eu faria isso? Basicamente, eu preciso criar uma variável que contenha aquelas informações de filtro, vou criar a minha entidade e criar para ele um exemplo. Então, o que eu vou fazer? Vou aqui no meu Maps, eu vou fazer aqui, ó, um product to int, recebendo aqui um product filter. Então, eu vou passar as informações do meu filtro para minha entidade, voltando aqui agora para minha service. Cadê minha service? Eu vou usar o meu mapper para fazer um toInt. Agora temos duas sobrecargas, né? Uma delas é o filter. Então, aqui eu tenho meu produto. Esse produto não contém todas as informações de um produto. Ele apenas vai conter o nome, que é a única propriedade que eu estou repassando. Agora, eu consigo criar um exemplo com base nesse produto. E como eu vou fazer isso? Eu vou passar ele aqui no example probe. E aqui eu posso passar as informações de como ele vai fazer a comparação. Então, basicamente, eu posso passar aqui para ele um example matcher. E aqui eu quero que quando ele for comparar strings, eu quero que ele ignore se ela é caixa alta ou caixa baixa, ignorar o case. E eu quero que ele faça o string matcher, passando aqui um exemplo matcher, um string matcher e passando contain. Contain. Vou explicar isso daqui porque essa aqui é uma parte um pouco complicada, que é basicamente o seguinte. Eu estou definindo aqui e ele vai, primeiro, ignorar se está escrito em letras maiúsculas ou minúsculas. Aqui. Nessa segunda configuração, eu quero que quando ele comparar os campos do tipo string, ele não compare o campo por completo, literal, mas sim um pedaço da string. Para quem entende um pouco de queries de banco de dados, é como se eu fizesse, ao invés de um igual na minha query, eu utilizasse o like e passasse as percentagens no início e no final da minha string, podendo pegar uma parte somente da string para comparar. E eu vou passar aqui também ignore no values. Isso daqui vai ser importante, por quê? Porque eu não vou comparar valores que são nulo na minha entidade de exemplo. Então, agora que eu configurei aqui o meu example, eu vou passar ele no meu método findAll. Vou só colocar umas linhas de intervalo para vocês notarem aqui a configuração. E vamos rodar a aplicação e testar de fato se isso aqui está funcionando. Basicamente aqui executou. Agora, como é que eu faço isso? Eu vou só desabilitar aqui e vou colocar um campo chamado name, que é a propriedade que eu quero filtrar, e vou passar aqui, por exemplo, assim, o começo da palavra mussarela, fazer a pesquisa e temos um erro aqui. Isso aqui é porque esse erro é simples. Basicamente, quando ele rodou minha aplicação, o MapStruct não conseguiu encontrar aquela implementação. Vou fazer um mvn compile aqui. Vamos executar novamente. Isso é por causa do novo método que eu criei aqui, que ele não tinha uma implementação ainda. Vou fazer a requisição novamente e veja. Ele está filtrando somente a pizza de mozzarella, por causa desse início. Como eu coloquei que poderia ser para ignorar o case da palavra, percebam que ele continua trazendo mozzarella mesmo eu não passando com M maiúsculo. Se eu passar a palavra pizza, ele vai trazer, porque eu só tenho basicamente pizzas cadastradas aqui. Se eu trazer aqui, escrever portuguesa, percebam que está acontecendo.
Interessante porque isso aqui também está funcionando com a minha paginação. Então, se eu quiser fazer tudo ao mesmo tempo, funciona. Eu não tenho basicamente nenhum produto aqui cadastrado sem ser uma pizza. Podemos cadastrar aqui um novo para a gente fazer um teste. Vou colocar aqui, por exemplo, bacon. Vou colocar um preço aqui razoável nele, R$ 32,90. Vou passar aqui, em 4. Sim, vou fazer o cadastro. Cadastrou, agora vamos ver. Ó. Se eu listar os produtos sem o filtro, é que eu tenho só 3 itens por página. Eu vou tirar aqui, deixar vir todos os itens. Eu tenho basicamente 6 itens. Agora percebam, se eu pesquisar por bacon, olha aqui. Agora eu pesquisando por pizza, olha que interessante. Mas eu só quero 2 itens por página. B. Percebam como a nossa aplicação agora está ganhando forma e um nível de profissionalismo bem interessante. Né? Isso daqui, se você for o usuário de qualquer aplicação, vai perceber que é uma coisa bem de mercado isso aqui acontecer. Então, basicamente, conseguimos criar nosso endpoint que pega a informação pelo ID do produto e criamos um endpoint de listagem e um endpoint de listagem que também recebe filtros e paginação. Caso você queira criar mais filtros, é possível. Basta você ir incrementando o nosso Product Filter, passando as informações que você gostaria de fazer a filtragem. Como estamos utilizando a Example API nesse caso, basicamente ele faz uma comparação de campo para campo. Por exemplo, eu não conseguiria fazer uma comparação com a Example API de uma forma simples de trazer produtos que sejam de R$10 até R$30, por exemplo. Isso daí não seria possível com a Example API. A gente poderia fazer isso daí com uma outra feature do JPA, que se chamam Specifications, que são bem interessantes, são mais robustas, mas vai ficar para uma próxima aula. Beleza? Se vocês estão gostando do conteúdo do curso, deixa o like. Se não estão inscritos no canal, já considera se inscrever para não perder as próximas aulas. Eu vou ficando por aqui. Valeu!